E aí, meus amigos, bem-vindo ao canal aí de Política Conservador, Transatlântico Brasil. Esse vídeo é um vídeo que a intenção é deixar esse registro aqui. Por que deixar esse registro? Uma das coisas que eu aprendi na política e no Brasil é que o brasileiro geralmente ele tem memória curta. O que significa isso? Significa que nós vivemos daquilo que está no momento nas notícias e aí demos maior atenção, porém, passado um período não muito longo, isso aí já vem, esquece, já pula para outro. E isso faz parte, não é só do ser humano, só do Brasil, é do ser humano no geral. Então eu queria aqui nesse vídeo, e eu peço que você preste bem atenção, traçar um diagnóstico. E a capa desse vídeo não é simplesmente por um acaso, não. Um sonho quase impossível. Por que um sonho quase impossível? Olhando para o Brasil, traçando agora um diagnóstico bem realmente realista. Para mim e para você, por mais que se fale esperança, se fale muita coisa, é muito difícil e pouco provável que venhamos ver saída num Brasil em que Lula é o presidente, em que as políticas verdes ESG são realmente implantadas na nação brasileira. Quando os ricos pensam mais em si do que numa população como o Brasil, ou seja, são mais dados aos seus ganhos financeiros do que pensar na própria nação, apesar de extrair. Eles estão que nem um carrapato, são que nem um carrapato. Eles sugam o sangue do cachorro, mesmo no caso dos ricos, não um carrapato, sabendo que o cachorro vai morrer. Mas eles querem o sangue, porque importa é eles estar bem. Então essa é uma visão minha que eu tenho visto no Brasil. E eu confesso que, infelizmente, apesar de ser uma visão muito realista, é uma visão muito triste. Por quê? Porque o Brasil, e aí eu destaco aqui, o Brasil é um país que a população, na sua maioria, é muito lutadora. O povo brasileiro é um povo muito esforçado. É um povo muito trabalhador. Porém, por falta de ignorância, de tudo que muitos anos atrás, desde quando o Brasil foi descoberto, foi implantado, porque em vez de chegar pessoas no Brasil que eram pessoas dispostas realmente, por exemplo, como é que foi formado a nação de Israel? A nação de Israel, todo mundo fala, é uma nação próspera, a melhor nação, porque Deus é com ele. É isso? Isso é uma verdade. Porém, se você traçar o diagnóstico da história, você vai ver que Israel, Deus chama Abraão, e a Bíblia diz que Deus agora fala com Abraão que a nação que iria sair dele ia ser subjugada e ia vir da escravidão e voltaria para aquela terra. A Bíblia vai nos contar, você crendo na Bíblia ou não, mas isso é história, tanto na Bíblia quanto você vai ler na história, que Abraão, a nação de Israel estava no Egito. E a Bíblia vai dizer que agora o povo de Israel saiu do Egito como escravo para formar uma nação. E Deus estabelece para cada um direito por igual. Não esse socialismo que as pessoas hoje em dia da esquerda pregam mundo afora. Porque esse socialismo pregado no tempo agora é o socialismo seguinte: tira-se dos pobres para dar para os ricos. Ou seja, o rico fica mais rico e o pobre mais pobre. Quer dizer, é a distribuição de pobreza, mas não de riqueza. Já com Israel, quando saiu do Egito, que chegou na terra de Canaã, as tribos dividiram as terras por igualdade, a contribuição era igual, e aí
eles tinham consciência que realmente eles vinham de uma escravidão. Então eles sabiam que não havia mérito neles e eles precisavam ser mais humanos com seus irmãos. Tanto é que Deus não permitia que eles nem tirassem a propriedade de seus irmãos. Se fosse escravo, tinha um limite, porque não poderia ser escravo por toda a vida, a não ser por escolha. Então, quando nós vemos a criação do Brasil, não, foi a questão do pessoal, dos homens que vieram da Europa, por ganância, e chegaram ao Brasil. Com isso, eles começaram a tomar posse das riquezas do Brasil. E não importava. Eles eram como sanguessuga, como diz a Bíblia. A sanguessuga tem duas filhas. Dá. Então ele só vem para tirar. E essa cultura, automaticamente, foi implantada no Brasil. E o Brasil foi colonizado por isso. E até o dia de hoje, os que colonizaram têm raízes firmes. São, a oligarquia. Nós vemos que pessoas do Brasil, os mais poderosos do Brasil, eles não querem nem saber do pobre, a não ser para servir a eles, como massa de manobra ou como mão de obra barata. O valor não é dado. Partindo desse princípio, porque esse vídeo aqui é para falar do que é aquilo que eu acredito, um sonho quase impossível. Por que é quase impossível? Se nós olharmos, passou, vamos botar aí, mais de 30 anos de república. Então, nesse mais de 30 anos, uma coisa Bolsonaro falou que era verdade. Ele falou que eu quero vir para pelo menos colocar na consciência da população brasileira um ponto de inflexão. O que seria um ponto de inflexão? Vou te explicar. É você ter um parâmetro para saber diferenciar uma coisa da outra. Quando Bolsonaro chega, e Bolsonaro ele era outsider, não por causa que ele era político pela primeira vez, não só isso, mas é porque ele não fazia parte dessa oligarquia que veio lá de trás, há mais de 100 anos no Brasil, que dominou o Brasil, que veio pela colonização, passou pelo regime militar, pela refundação da República e está aí até hoje. Que nós vemos aí os grandes dominadores da economia do Brasil. Bolsonaro não faz parte. Como ele sempre diz, e é verdade, ele era do baixo clero. Morava em São Paulo, e ali em São Paulo ele morava num lugar bem simples. Os pais eram simples, não tinha condições. Então ele não fazia parte, ele não vinha de uma geração, de uma família, de uma raiz, de família que já tinha um berço de ouro. Então ele realmente era de fora. E aí, como ele era de fora, ele não devia nada para ninguém. Por quê? Porque ele tinha apreço pelo pobre. E aí, o povo começou a ser bem, realmente recepcionado, não só no momento da campanha dele. Depois, você viu que a esposa mesmo de Bolsonaro começou a participar com a população que era realmente jogada pelo canto. Porque pensa você que é diferente, mas não é não. As pessoas poderosas que têm dinheiro, o tal mercado e tantos outros aglomerados de mídia, eles na verdade, o que eles fazem é simplesmente tentar conduzir o seu recurso financeiro, fazendo com que aquele que seja pobre é o tal da cultura que no passado se falava, pão e circo. Essa cultura. Você acaba com tudo, mas depois joga um pão e faz algumas bobeiras e a população ri, vai comendo pão e assim vai. Ou seja, eu e você temos que entender. Aí o Bolsonaro, na linha de raciocínio, ele entrou e fez essa diferenciação. E nessa diferenciação, ele mostrou para a população mais pobre
que é possível fazer com que o Brasil seja realmente uma economia pujante, que dê condições de o cidadão que ganha pouco dinheiro, mais pobre, sem estudo, mas quer trabalhar, não quer ser a margem da sociedade, tenha uma condição digna, tenha realmente a possibilidade de ter por mês, viver de no mínimo, 2, 3 salários, sem precisar assinar carteira, vivendo pela sua própria administração financeira, abrindo uma pequena empresa, sendo microempreendedor. Ele deu esse norte. Agora, para chegarmos a isso, existem peças no tabuleiro que precisa realmente ser eliminado. Por que eu estou falando isso? Nós agora vemos que quase 2 anos de Lula no governo. E aí nós vemos que nesses quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, nós vemos que agora podemos comparar um governo de esquerda populista, um de direita populista, a administração do governo de direita conservador populista e a administração de um governo de esquerda populista. Fazendo essa comparação, nós vemos que realmente Bolsonaro é o único antídoto para destruir esses monopólios. E às vezes você de repente me pergunta, mas ele teve 4 anos lá e não destruiu nada. Por isso mesmo. Porque quando ele teve a primeira vez, a resistência do establishment era muito grande. E eles andam que nem cardume de peixe quando vão na época da Piracema, que eles voltam para desovar. Vão todo mundo pelo mesmo curso. Bolsonaro ele entrou no governo e era retalhado por todos os lados, até pelo lado que ele achava que eram amigos, os ditos de direita, que na verdade são os isentões. Então o que eu posso passar para você no dia de hoje que você precisa observar essa questão? Por exemplo, nós vemos que o Banco Central, ele é um Banco Central independente. Independente de quê? É independente das especulações do mercado? Claro que não. Nós vemos aí o faturamento do Banco Central. Os acionistas, eles ganham milhões, bilhões, enquanto a área social do banco não faz nada. O banco não investe em infraestrutura para o Brasil, para melhorar a questão da indústria, para melhorar a questão de tudo aquilo que o Brasil precisa. Nós vemos o governo federal agora, do Lula, aumentar impostos e Haddad, Simone Tebet, que fazem parte do governo, dizendo que a culpa é do Lula, sendo que não tem como eles estarem no governo se eles não concordam com o governo. Não tem como. Quando o governo, tanto Lula é Tebet e Haddad, quanto Haddad é Tebet e Lula. Quando Sérgio Moro começou a ir contra as políticas do governo Bolsonaro, o que aconteceu? Bolsonaro automaticamente retirou ele. E quando retirou ele, ele saiu atirando. Mas Bolsonaro fez o que tinha que ser feito? Fez. Assim também é o Lula. Ele engana, é o teatrinho que eles fazem, dizendo que o dólar está subindo, mas tem muita gente ganhando com o aumento do dólar. Quem não ganha é o pobre. O pobre não está nós sabendo. Ele dizia que ia dar picanha. Quer dizer, nós sabemos que ele é mentiroso, né? Lula, ele, na verdade, quando fala da mentira, ele fala do que é peculiar, porque é mentiroso, é o pai da mentira e não se firma na verdade. Esse é Lula. Eu lembro que certa feita, Jesus com seus discípulos virou e falou assim, um de vós é o diabo, referindo a Judas. Assim também é o Lula. Ele é mentiroso. E quem é o pai da mentira? O diabo. Ele também é um
Diabo representa o próprio Satanás. Por quê? Porque ele zomba na cara do povo com a mentira. A Bíblia diz que ficarão de fora os que amam a mentira, Apocalipse 22. Isso que ele faz é amar a mentira. Mentir já é errado. Contar uma mentirinha que o pessoal fala. Não existe mentirinha. Mentira é mentira. Não existe diminutivo de mentira. Mentira é mentira. No caso dele, ele ama a mentira. Então disse que ia dar picanha, agora é pé de galinha. Disse que não ia taxar a carne, agora já vai taxar. Disse que um montão de coisa que ele disse, que na verdade, quem caiu no conto da sereia morreu afogado. Porque ele é encantador de serpente. Esse é o Lula. Então eu e você temos que entender o seguinte, que o que fazer? Tá, o sonho quase impossível. Brasil, mesmo com esse sanguessuga, eu lembro do Paulo Guedes falar o seguinte, que o país estava na UTI. Primeiro nós temos que recuperar a energia do país, para depois ir tirando os aparelhos devagarzinho, para o país conseguir respirar sozinho e daqui a pouco se levantar. Era isso que o governo ia fazer. E aí nós temos agora que aguardar 2027 para começar a fazer. Mas para fazer em 2027, claro que Bolsonaro vem com mais experiência. Agora ele sabe, não 100%, mas pelo menos 80%, aonde estão as traíras, aonde está realmente as minas que podem desarmar a qualquer momento e explodir. E aí vai precisar o quê? Primeiro, diagnosticar que nem tudo é dicotomia. Ah, não, eu sou contra o PT, então eu sou ao lado do Bolsonaro. Não é verdade. Você pode ser contra o PT, mas ser liberal. O que liberal quer? Liberal, ele é conveniente. Ou seja, está dando lucro? Ele vai tirar vantagem? Essa é a política liberal. O liberal não pensa no povo, ele pensa em como ele vai ganhar e pensa em si mesmo. Então, nós conservadores não somos liberais. Ao contrário, somos conservadores no costume e conservadores na economia. Por exemplo, Bolsonaro e até a gente, eu também era ignorante nisso, achava que tem que privatizar tudo. Hoje eu vejo que a privatização não é o melhor caminho. O melhor caminho realmente é você chegar e saber administrar aquilo que você tem. Porque, como o Bolsonaro sempre dizia, ele dizia que tem coisas no Brasil que são estratégias. E é verdade. Hoje eu acho que algumas coisas pode privatizar que não serve para nada. Agora tem coisas estratégicas que não tem como privatizar. E quando for privatizar, tem que saber para quem privatiza. É igual, por exemplo, entrar na União Europeia, achava que era o máximo. Hoje eu vejo que a questão da União Europeia depende muito, porque você vai acabar ganhando para um lado, mas como população você pode perder no outro. Por quê? Nós somos ricos em produção do agronegócio e tantas outras coisas. A Europa compete conosco. E quando nós entramos no cinturão da Europa, nós começamos a ter que nos alinhar a tudo que eles regem. E isso pode ser danoso para nós. Então hoje nós vemos o quê? A maioria dos países que estão acordando são países que estão lutando pelos seus próprios países. E uma afirmação de Bolsonaro era: países não são amigos, cada um busca o seu interesse. Porque ele conhecia, o capitão é fera. Por isso, quando Olavo de Carvalho dizia que ele era o único que escapava no governo, Olavo Carvalho, ele sabia o que estava falando. E quando eu olho para Bolsonaro hoje, de direita mesmo, só Bolsonaro. Eu vejo pessoas aí querendo, de repente chegar e minar a resistência. Você vê agora a última do consórcio do Establishment e de toda a isentosfera. Vamos isolar Bolsonaro, os bolsonaristas, para ver se a gente elege alguém de direita. É isso que eles querem. Não vão conseguir. Porque a população já tem o ponto de inflexão. É Bolsonaro. Não é outro, não. É Bolsonaro. Tarcísio é gente boa, tal, mas não é o Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é o único
que ele não tem rabo preso com ninguém. Bolsonaro não tem problema de se milindrar com ninguém. Pode ver, quando alguém levanta na rede social e fala qualquer coisa contra ele, ele vai lá e tuita rapidinho e debate aquela pessoa, sem pensar no dia de amanhã. Por quê? Porque ele não deve nada para ninguém. Ele não é a pessoa que deve alguma coisa para alguém. Ao contrário, ele anda com as suas próprias convicções. Então, o que é possível para o Brasil? É nós conseguirmos agora, em 2024, colocar uma grande quantidade de prefeitos e vereadores. E em 2026, pegar tudo que está sendo feito no governo Lula e colocar os 4 cantos do Brasil, os 27 estados da federação, e a gente conseguir eleger pelo menos 27 senadores. 27. Com mais 15 que nós temos, 42. Já temos a maioria. Não é 54, que apoia diretamente um impeachment, se acaso for preciso de um ministro do Supremo, mas já é 41. As pautas, aquilo que a gente precisa para que o governo realmente ande, já vamos ter. Na Câmara, nós temos 100. Dobra isso aí, ou triplica. A pessoa, se conseguirmos 300, precisa nem ser 308, 300, porque aí os 8 a gente convence, ou de outros partidos. Então o que acontece? Aí a gente já começa a fazer quase que nem Nayib Bukele. Vai melhorar a segurança, porque vai ter políticas claras para a segurança, políticas que realmente fazem sentido na segurança. Na economia, políticas que realmente fazem sentido para favorecer o pobre. E quem precisa de dinheiro é o pobre, o rico não precisa mais não. O cara bilionário, se ele estagnar a finança dele agora, vivendo só de lucro, sem ter juros abusivos, sem o país estar favorecendo os ricos, ele já sobrevive até o resto da vida, até a 10ª geração. Quem precisa realmente agora melhorar é o pobre. Então, o que acontece? Fazendo essas políticas para melhorar e a infraestrutura do Brasil, ou seja, rodovia, ferrovias, portos, aeroportos, tudo isso melhorado. Aí o Brasil realmente vai poder ter uma dignidade para o seu povo e diante da população do mundo. Para isso acontecer, nós realmente vamos precisar tirar lições das nossas derrotas, e não temos tido poucas. Por exemplo, se nós conseguirmos eleger 27 senadores, nós vamos poder colocar cada um no seu quadrado. Não vai ter mais interferência de poderes. Não vai. Os deputados vão legislar, os senadores vão legislar, o STF vai ser guardião da Constituição. Se nós colocarmos cada um no seu quadrado, cada um vai fazer a sua parte. E o Brasil vai funcionar perfeitamente. Não vai precisar ninguém se arvorar como o único que tem a verdade no Brasil. Já vai haver uma Constituição que vai precisar ser seguida. Senão, o Senado vai ter gente capacitada para realmente verificar a situação e ver se aquela pessoa passou do seu limite, foi incoerente ou não. Então, esse é um sonho quase impossível? É, mas é quase, não é impossível. Então, para você e para mim, o que temos que entender é, por pior que estejam as coisas, ainda há possibilidade de mudança. 2026 e no nosso dia a dia, vamos aprender cada vez mais, porque sabemos que, como disse o Nicolas Ferreira, o presente é deles, mas o futuro é nosso. Porque ninguém vai suportar viver mais 4 anos com a esquerda no poder. Nem falo só do Lula, que ele já é carta fora. Tá aqui o Biden, tá igualzinho o Biden. Agora na campanha descobriram não, foi exposto para o mundo todo que o Biden não tem condições de continuar na disputa. Quando chegar em 2026, vai ser a mesma coisa. Todos vão começar a diagnosticar e até os aliados vão ver que não tem condições deles continuarem com Lula
sendo presidente. Por isso que eles estão tentando viabilizar um cara que seja, mesmo da direita, mas seja uma direita que não seja um cara do jeito que Bolsonaro, que não é preso a ninguém, que não tem papa na língua. Que eles dizem, é ataque, né? Não, o cara se defende falando daquilo que é verdade. Aí eles dizem que é ataque. Então eles vão tentar viabilizar, seja Tarcísio, Caiado, Zema, não falo nem esquerda, que esquerda não sai, é fora. Falando desses. Então o Tarcísio, ele tem realmente uma admiração muito grande pela direita, mas algumas coisas ele vai precisar aprender, para ele não ser controlado ele não ser marionete do establishment, da oligarquia, dos poderosos. Então eu e você, querido, nós precisamos nos fortalecer. 2026, o único antídoto realmente para o Brasil vai ser Bolsonaro. E por isso, as pessoas estão tentando de qualquer jeito isolar ele. Porque tenta isolar ele para ver se ele perde popularidade. Mas o homem não adianta. O homem, ele entrou na mente da população. E aí, a população sabe quem realmente pode ser muito ignorante na letra, pode não ter estudo, mas sabe quem verdadeiramente luta por ele. E esse é Bolsonaro. É isso aí, meu amigo. Mais um episódio do Transatlântico Brasil. É uma reflexão, um sonho quase impossível. Que Deus abençoe.